O corregedor do Senado recebeu hoje extratos bancários de uma conta do presidente da Casa, Renan Calheiros. Eles mostram saques nos valores da pensão que o senador paga à jornalista Mônica Veloso, com quem tem uma filha. Mas Renan disse que não abre o sigilo dos documentos porque eles podem atingir outras pessoas. O presidente do Senado teve pelo menos uma boa notícia nesta quarta-feira. Cibá Machado, ligado a Renan, foi eleito presidente do Conselho de Ética do Senado depois de um acordo do PMDB com o PT. O primeiro ato do novo presidente foi adiar a análise da representação do PSOL contra Renan por quebra de decoro parlamentar. E mesmo depois de dizer que não tinha nada a acrescentar ao discurso de defesa que fez no plenário no início da semana, Renan Calheiros apresentou hoje extratos bancários pessoais ao corregedor da casa, senador Romeu Tuma. A imprensa não teve acesso aos documentos, mas segundo o advogado de Renan, Eduardo Ferrão, eles comprovam que o dinheiro da pensão paga à jornalista Mônica Veloso saiu das contas de Renan e não da construtora Mendes Júnior, como publicou a revista Veja. À tarde, Renan justificou a manutenção do sigilo, disse que não quer envolver outras pessoas e que vai enfrentar este calvário sozinho. Mesmo depois de resistir aos apelos para que deixasse o cargo, mas ainda sob risco de ter que enfrentar um processo por quebra de decoro parlamentar, Renan Calheiros acabou antecipando uma entrevista do advogado de defesa, Eduardo Ferrão, prevista para amanhã. Neste envelope, entregue no início da tarde ao corregedor do Senado, Romeu Tuma, estariam os extratos bancários e outros documentos que comprovariam a ajuda financeira à jornalista Mônica Veloso, com quem o senador tem uma filha de 3 anos. Documentos, extratos bancários que comprovam que os recursos que foram repassados saíram exatamente das contas do senador. Durante o discurso que fez na segunda-feira, Renan apresentou declarações de imposto de renda e outros documentos, mas deixou algumas questões no ar. Disse, por exemplo, que deu R$100 mil para ajudar na educação da menina. Já o advogado de Mônica Veloso disse que o dinheiro era para complementar valores da pensão alimentícia. O advogado do senador preferiu não comentar as versões diferentes. Alegando sigilo de justiça sobre o processo de paternidade de pensão alimentícia e sigilo bancário, Ferrão se recusou a apresentar os extratos para a imprensa, mas admitiu que não tem recibos atestando que o dinheiro que saiu da conta do senador é o mesmo recebido pela jornalista. No momento que ele demonstra que tinha recursos, agora quer que ele comprove que é verdade o que ela disse, que recebeu. Romeu Tuma prometeu apresentar ao Conselho de Ética, na próxima quarta-feira, um relatório preliminar sobre toda a documentação que recebeu até agora e admitiu autorizar ao menos outros senadores a examinarem as provas. Todos os senadores poderão ter acesso. Eu decreto o sigilo com base na decisão do juiz e repasso aos senadores, porque eles não vão guardar comigo, porque não há razão, porque se são documentos comprobatórios da inocência do senador, eles têm que tomar conhecimento. Instalado apenas hoje, o Conselho de Ética da Casa elegeu um aliado de Renan como presidente. A escolha veio de um acordo entre PMDB e PT. Os PMDBistas tentaram indicar o vice, mas desistiram diante da resistência do Democratas. A vaga ficou com o senador Adelmir Santana. O Conselho adiou para a semana que vem a análise da representação contra Renan por quebra de decoro parlamentar, apresentada pelo PSOL. Veremos de chegar na quarta-feira com uma opinião mais formada. Eu não quero me precipitar em absolutamente nada, quero estudar os documentos, conversar com o senador Romeu Tuma e na quarta-feira o Conselho vai decidir coletivamente o que é de melhor de encaminhamento. E vamos agora direto ao nosso estúdio em Brasília com o jornalista Luiz Carlos Azedo, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Azedo, a ministra Eliana Calmon, relatora do inquérito sobre a Operação Navalha no Superior Tribunal de Justiça, quebrou o segredo das investigações sobre o caso. Azedo, no caso de Renan Calheiros, crescem as reações negativas em relação à defesa dele, quanto ao envolvimento com um lobista da empreiteira Mendes Júnior. Azedo, o que muda no rumo das investigações? Essa decisão hoje tomada pela ministra Eliana Calmon. Olha, em relação às investigações não muda nada, porque havia muitos vazamentos, a ministra tomou uma decisão em decorrência disso, até para evitar confusão. Por exemplo, vazou uma lista de brindes
distribuídos pela empresa, envolvendo dezenas de políticos, ex-governadores, governadores, ministros, ex-ministros, senadores, ex-senadores, deputados, ex-deputados, funcionários públicos. Então, a coisa caótica com relação a essas informações. Transparência, no caso desse processo, é uma medida para que possa se separar o joio do trigo na medida que o inquérito avançar. Com relação ao senador Renan Calheiros, se montou um esquema lá no Senado, os cardeais do Senado fizeram um pacto para tentar preservar o senador. Mas se surgiu um fato novo, uma nova denúncia, uma gravação, alguma coisa que comprove as acusações feitas contra ele, dificilmente ele conseguirá sobreviver no cargo, até porque outros senadores, até mais poderosos que ele, já foram obrigados a renunciar à presidência do Senado por quebra de decoro parlamentar. Bom, Azedo, em relação a Renan Calheiros, crescem aí as reações negativas em relação à defesa dele quanto ao envolvimento com o lobista da empreiteira Mendes Júnior. A comissão de ética instalada ontem com a presidência do senador petista Ciba Machado, aliado de Renan, por sinal, parece interessada em blindar o presidente do Senado, Azedo. Essa altura, como criar uma CPI das licitações sem convocar Renan Calheiros para depor? É possível, Azedo? Olha, é o que eu falei, né? É um dispositivo montado, mas não significa que ele vá funcionar satisfatoriamente, porque a opinião pública já é desfavorável ao Congresso, já é desfavorável ao Renan, a imprensa está muito vigilante, há um inquérito em curso, e se surgir algum fato novo que comprove essas relações, a situação fica difícil, é insustentável. Não está garantido. O apoio dos senadores ao Renan vem muito em função da palavra do Renan, de que não há nada contra ele. Se surgir algum fato que o desminta, ele quebrou o decoro parlamentar, ele não tem como se manter no cargo. Por isso é que esses próximos dias serão decisivos. Azedo, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite.